Hoje teremos uma live muito legal. Espero que vocês aproveitem bastante essa live, tá? A gente vai receber aqui a Paula Furtado, uma super escritora de livros infantis, psicopedagoga, sabe? Elaborou vários jogos pedagógicos, uma pessoa muito legal. Fiquem aqui. Primeiro eu queria saber de vocês, o som tá legal? Vocês estão me ouvindo? Tudo certinho? Qualquer coisa, dá um joinha aí falando que tá tudo bem, que tá ouvindo, ou que não, que o som tá ruim. Me dá um feedback aí, galera. Olha, hoje é dia 1º de maio, dia do trabalho, né? Todo mundo sabe, mas vocês sabiam também que hoje é o dia da literatura brasileira? É verdade. E eu fui procurar saber por que é dia da literatura brasileira. Porque foi o dia em que nasceu José de Alencar. Vocês conhecem os livros dele? Então, ele é um grande escritor brasileiro, né? Foi um grande escritor brasileiro que nasceu em 1829. E ele era escritor, advogado, jornalista, deputado e ministro da Justiça. Vejam só, hein? Então, essa data foi escolhida para homenageá-lo, né? E tantos outros escritores da literatura brasileira. Bem legal, né? E hoje a gente vai receber aqui uma pessoa maravilhosa, que eu também quero muito conhecer. Ela já entrou uma vez na minha live, mas foi muito rapidinha e a gente percebeu que ela tem muito o que falar pra gente. Então eu já vou chamar aqui a Paula Furtado. Eu quero pedir para vocês antes disso, sabe esse aviãozinho, essa setinha que tem aqui embaixo? Então, eu queria muito que vocês enviassem para todo mundo que gosta de literatura, que gosta de livros, que tem criança em casa, que acha interessante saber um pouco mais sobre a questão dos livros infantis. Queria muito que vocês enviassem para todo mundo, começassem a divulgar, porque essa live vai ser muito legal, tá bom? Ó, vou chamar a Paula. Espera só um minutinho. Tô até um pouco nervosa, gente. Oi, Paula, Oi, tudo bem? Bom dia. Bom dia, tudo bom? Tudo jóia, e você? Tudo tranquilo. Nossa, tô muito Adorando estar aqui nervosa, hoje. Paula, porque Não fique. eu juro, porque eu sabia que, né, alguns trabalhos seus e tudo, mas quando eu fui pesquisar mesmo, eu falei, meu Deus do céu, ela sabe muito, e eu Gostei. sou quase que uma mini aprendiz, então, sabe, é muito complicado quando a gente tem uma diferença muito grande de experiência e tudo, mas eu tenho certeza que eu vou tentar fazer o melhor para você se sentir à Não, vontade. mas a gente sempre aprende. Eu aprendi muito na última live também. Pode apostar. Ai, que bom. Paula, como é que você tá? Tá tudo bem? Tá tudo jóia, tranquilo. Trabalhando bastante, por incrível que pareça, né? Em quarentena, mas não tô parando. Que legal. Isso é o bom, né, de escrever, que a gente pode continuar trabalhando em qualquer lugar, né? Sim, e fala um pouquinho, então, se apresente, fala um pouquinho de você para o pessoal que está aqui, que Tá. normalmente meus seguidores talvez possam ainda não conhecer, ou até conhecer seu trabalho, mas não conhecer a pessoa da Paula, que é diferente, né? O pessoal, assim, Sim. às vezes não tem a figura do escritor, né? Então, se apresente, por favor. Sim, e como eu faço muita adaptação, muito de contos, conhecem meus livros, mas não relacionam, né? Também tem muito disso. Bom, eu sou psicopedagoga, como você falou, eu trabalho com crianças e adolescentes em escritório particular em São Paulo. Sou neuropsicopedagoga e arteterapeuta. E escritora infantil. Eu tenho mais de 80 livros publicados. Eu estava fazendo a recontagem e está chegando nos 90 já. E tenho 12 audiobooks, tenho 12 jogos pedagógicos. Eu comecei a escrever mais para a linha pedagógica. Eu fazia um trabalho bem em cima de gramática, ortografia, de coisas da língua mesmo. E depois, quando eu fiz uma pós de contação de história, eu comecei para a linha terapêutica, porque eu descobri a história como um recurso terapêutico. E aí eu não parei mais de escrever. Que legal, gente. Olha só. E assim, essa arte terapia, tudo isso foi logo depois que... Primeiro você fez o curso de... Pedagogia. Pedagogia. Aí eu fiz a psicopedagogia... Aí fiz educação especial, leitura escrita, eu fiz muita especialização mesmo. E aí depois eu fui para
arte terapia e fiz algumas pós de contação de histórias. Foi aí que Legal. mudou a minha maneira de trabalhar. Quando Ai, você descobre o poder das histórias, é fantástico, fantástico. nossa, é tão bom ouvir isso de uma pessoa que tem um conhecimento técnico, sabe? Porque eu, por Uhum. exemplo, eu vou muito pela intuição e muito pela experiência. Eu percebo o desenvolvimento de uma criança que está acostumada a ouvir histórias, igual, por exemplo, o meu filho ou outras crianças. Eu percebo claramente o quanto o desenvolvimento é mais fácil, né? E é Sim, maior para quem tem esse contato com a história, com os livros, né? A gente selecionou algumas perguntas e aí ela vai falando, eu vou tentando colocar também o meu ponto de vista, porque é um ponto, legal. é um bate-papo. Eu não quero Com fazer uma certeza, é a entrevista gente porque se conhecer mesmo. fica Não muito é? formal, né? Sim, Mas sim. então Bate-papo vamos é o lá. que eu gosto mesmo. E Vamos lá. assim, bem de curiosidade mesmo, né? Então a pergunta, por Aham. exemplo, a primeira pergunta é: quando que exatamente você começou a escrever seu primeiro livro infantil? Como é que foi? Onde você estava? Como que surgiu assim, escrever? Essa história é engraçada. Assim, eu sempre escrevi, eu sempre gostei de escrever. Desde pequenininha eu escrevia minhas poesias, eu escrevi histórias para os meus alunos, mas eu estava em licença maternidade, eu Hum, levantei de madrugada para dar de mamar. E aí o livro veio pronto na minha cabeça, pronto. Eu peguei um caderno e comecei a escrever. E quando ele ficou pronto e meu marido acordou, que ele nem tinha visto que eu tinha acordado, eu falei, nossa, escrevi um livro hoje. Aí ele olhou como se eu tivesse ficado doida, né? Mas veio assim a ideia da coleção completa, era uma coleção de trocas de letras. E até quem ilustrou foi o Glauco. Ó, esse aqui foi o meu primeiro livro, chama O Crocodilo Tenebroso. que legal! E o engraçado é que ele Ah, trabalha as trocas com D e T. E o livro veio pronto na minha cabeça com todas as palavrinhas de D e T. 98% das palavras é como se fosse um trava-língua, é com a uhum. letra D e T. Então, assim, aí depois eu já fiz a proposta, eu trabalhava no Coeridomos e eles tinham uma editora. E aí, quando eu voltei da licença, eu já fiz a proposta da coleção inteira. Então, saiu esta coleção, Que legal, que foi o gente! cartunista Glauco que ilustrou, então Nossa! é a única coleção infantil que ele ilustrou, né? Infelizmente, não Ah, está mais aquém para é. gente, Uhum. mas foi uma coleção assim muito adotada em escolas, por fono, porque trabalha realmente as trocas do início da alfabetização. Que legal. E você então já começou com um livro já de pré-alfabetização, não para os bebezinhos, criancinhas menores, não. Então você já pensou nessa Já linha. pensei muito na minha experiência. É o que você falou, né? Que a intuição vem muito pela experiência. Então as pessoas falam, o livro apareceu do nada. Não foi do nada, né? Eu Aham, trabalhava com alfabetização. Eu era aham. preocupada com essas trocas surdas e sonoras, que são trocas de alfabetização, que eles têm bastante. Então, na hora que veio pronta por conta da experiência que a gente tem. Quando você escreve o seu livro, é exatamente isso, né? Aquela É. experiência entra em contato com o nosso intuitivo, com o nosso lado mais pedagógico, educadora, né? Então, que às vezes a Aham. pessoa não precisa ser pedagoga, mas o Uhum. nosso lado mais educadora e de ter uma mensagem para passar. Eu acho que o gostoso é isso. Ai, que legal. Nossa. E se você pudesse voltar atrás no tempo, o que você faria alguma coisa diferente Mas com você não vai relação. contar você como foi o seu processo? O meu foi assim, na verdade, ó, o meu primeiro livro infantil foi A Hora de Dormir. Vou até mostrar para vocês. Vou ter que tirar aqui, peraí. Vou mostrar para vocês, ó. Foi esse livro aqui, ó. Deixa eu só colocar de novo para evitar sons externos. Foi esse Tá. livro aqui, ó, A Hora de Dormir. O que Uhum, acontece? Esse livro foi feito por causa do meu filho. Meu filho não dormia. Então ele uhum. começou a dormir uma noite inteira depois de 2 anos e meio. Então eu falava, Nossa. gente, como que eu vou fazer? E ele acordava de 2 em 2 horas, sabe? Então assim, era. Uhum. E eu já tinha levado em tudo quanto é lugar. Tudo quanto é lugar. Desde benzedor até médico mesmo, neurologista, homeopata, sabe? Eu fui, assim, pedindo pelo amor de Deus o que está acontecendo. E ele não tinha nenhum problema, ele simplesmente não queria dormir, era uma coisa da energia dele, ele era assim. Uhum. Aí eu falei, gente, eu vou escrever um livro para ver se eu convenço
ele a dormir. E também eu falo da importância para as outras famílias também, né? Então foi uma rotina do sono que eu coloquei no livro, tudo em versinho. Que O primeiro, delícia. e o livro é todo em versinho. Então, por exemplo, essa primeira frase assim surgiu do nada da minha cabeça. O sol já deu seu tchau, foi desaparecendo bem devagarinho, foi abaixando entre as nuvens e o céu ficou escurinho. Aí eu coloquei Ai, isso, eu já comecei a escrever, falei, nossa, e aí foi tudo, tudo de uma vez. O livro ele veio assim, é tranquilamente. engraçado quando acontece isso, né? É E muito assim, gostoso. a única questão que às vezes pegava é que algumas partes ficavam sem rima, então eu tinha que descobrir depois a palavra para rimar e para fazer a Uhum, história. Mas foi muito rapidamente, tipo, um dia eu escrevi, né? O uhum. pessoal fala, nossa, mas como que você escreveu um livro? Só que aí o pessoal não entende que depois de escrever você tem que procurar uma editora, tem que Sim. ilustrar, e eu aprendi tudo isso assim, ó, vamos dizer, na E, lida. e quando a gente mexe no livro, a gente termina transformando algumas coisas, né? Isso eu Uhum. falo muito nas escolas, quando eu vou, porque eles acham que o autor é um ser do outro mundo, né? Quando você vai lá, é como se fosse jogador de seleção brasileira. É muito Uhum. engraçado, assim, como eles te recebem. Mas aí eu explico para eles que às vezes vem essa coisa mágica, mas que escrever não é um dom, é algo É. ensinável. Lógico que Sim. para quem tem um dom de trabalhar com crianças, é muito mais fácil Uhum. escrever para crianças. Mas que se a gente treina, né? Que se a gente pega uma história e vai reformulando, tem histórias que eu lancei esse ano e que eu escrevia 10 anos atrás. Então, Olha que quando legal. eu escrevo, vem a ideia, eu escrevo. Acho que o legal é isso. Você É, mesmo não tendo um projeto para sair, você escreve e quando aparece uma oportunidade ou um projeto, você vai e reescreve aquele. O e assim, Caraminhola é. Fala. não, e assim, eu acho que tem escritores que são mais técnicos, tem escritores que vão muito para essa linha da inspiração, ou de, nossa, de repente veio né, surgiu uma Uhum, palavra aqui, uma frase, eu vou escrever sobre isso, que também não desmerece, porque é o que eu falo, o uhum. conhecimento ele pode ser técnico ou experimental. Sim, Né? sim. Então a gente tem essas duas linhas, porque às vezes as É. pessoas falam, não, para ser escritor eu tenho que ter feito letras, eu tenho que ter feito Uhum. pedagogia, e talvez não seja, né? Não, não, e essa coisa, eu vou pelos dois lados. Eles perguntam, as crianças perguntam muito se eu espero a inspiração chegar. Uhum. Sim, às vezes a inspiração chega do nada, mas às vezes a inspiração é o prazo que a editora te dá, ou o É projeto que te verdade. propõe. Então aí é malhação mesmo, é sentar no computador e escreve, no dia seguinte reescreve. Eu tenho uma coisa de quando eu tenho um projeto grande, eu pego e escrevo assim, sei lá, umas 2 horas direto, depois eu paro. Tem hora que eu falo, não, 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 não. No dia Uhum. seguinte que eu vou reler e dar uma continuidade. Eu acho que tem muito disso de deixar vir quando vem fluido, assim, quando a Uhum. coisa tá gostosa. Eu acho que quando começa a querer forçar a escrita e que não tá saindo, É, tem que dar uma parada e depois retomar o trabalho, é assim. verdade. Ó, a outra pergunta é: se você pudesse voltar atrás, né, o que que você faria de diferente com relação à carreira? São quantos anos de carreira? Mal te pergunte, mas vinte e quanto dois tempo? anos, vinte e vinte e dois dois anos. anos. vinte e Tem dois alguma anos. coisa que se você fosse, você gostaria de mudar ou não? Eu acho que tudo aconteceu assim, eu acho que quando a gente está aberto, tudo acontece numa sincronicidade tão bacana, assim, as coisas vão acontecendo literalmente, assim. As pessoas que cruzaram o meu caminho, as editoras, às vezes, assim, eu tive proposta para publicar um livro para uma editora, mas alguma coisa falou, não, não vou. Eu segurei o livro, que é o Caraminholas na Cachola, eu tenho escrito há 15 anos. Hum, Já tive propostas de publicar, mas não saía do jeito que eu queria. E no fim, eu terminei publicando agora com a Girassol Brasil e a Maurício de Souza. E está sendo um grande sucesso, né? Que fala sobre as habilidades socioemocionais, que agora estão super na moda, porque elas entraram para o currículo mesmo, né? Então, uhum. agora tem que trabalhar as habilidades socioemocionais. E para isso a criança tem que reconhecer o próprio sentimento. Então eu fiz uma coleção que chama Bem Me Quer, Hum. essa daqui. Vou mostrar o Caraminholas. Ai, olha que legal. Olha, esse é muito fácil de encontrar, né?
Naquelas Super. feiras de livros, né, que tem nos shoppings, sempre tem. Sim, Saraiva, Uhum. Amazon, qualquer uma na internet tem. Ele saiu em muito artigo ano passado, porque Que juntou legal. com o lançamento das habilidades socioemocionais, então foi lançada bem na hora certa mesmo. Então saiu Uhum. em muita reportagem mesmo. Hum. E Então, se aí você teve muita pudesse, repercussão. se você pudesse voltar atrás, então você não faria muita coisa Não, eu acho diferente. que tudo. Eu acho que teve anos que foram mais parados, né? Uhum. Tem anos que a gente fala assim, nossa, vontade de desistir, porque eu tenho 1000 projetos, eu sei que eles funcionam e não saem. Mas, de repente, as coisas vão se encaminhando e você encontra a pessoa certa. Eu conheci a dona da minha editora numa situação super inusitada. Eu amava a editora Girassol já Ah. e conheci ela num consultório médico. Nossa, Ela estava no telefone pedindo uma escritora infantil que entendesse de contos. não acredito. Olha só. Foi, para a Depois o gente ver povo a não acredita em sincronicidade. Deus. Olha isso, gente, Sim, não é tem como. sincronicidade total, É. assim. Ela estava falando e quando ela desligou o telefone, eu falei, olha, desculpa, eu ouvi sua conversa, mas você falava o meu currículo, né? Porque eu sou especialista em conto. E aí, quando ela me deu o cartão, eu não acreditei que ela era a dona da Girassol, né? Eu falei, mas foi uma Uau. sincronicidade dali para Olha que frente. legal. É o meu carro-chefe, a Girassol Brasil, né? Eu tenho Que bastante legal. livros com eles. Aí, olha, eu assim conheço mais gente que publicou com eles e os livros são lindos, né? É uma editora Lindos. muito legal. E ela é O acessível acabamento é perfeito. para Sim, outros agora, autores, sim, assim, você acha? ela tá abrindo. Teve uma época que era só autores estrangeiros. Se eu não me engano, eu fui a primeira da brasileiro que Aham. publicaram. Acho que foi o Terapia do Conto. Mas aí tiveram outros, a Regina Drummond publica, teve o Ricardo Viveiros, publicou, tiveram outros autores. Eu acho A que a Fernandinha Fernandinha de Oliveira, Oliveira, que é de Uberlândia, eu sigo também. ela muito e ela é uma fofa, que Ela também gracinha. publicou. Então Legal. eles têm um acabamento perfeito, ele tem uma equipe super séria, assim, então a parte de revisão, de edição é perfeita, é perfeita. Legal, Eu ainda me legal. surpreendo porque cada vez sai melhor, assim, o acabamento, né? Ah, é tão bom, né? Nossa, muito bom. Nossa, Mas perfeito. legal. Bom saber essas histórias, tá vendo, gente? Vocês podem estar num Tem que consultório acreditar. e encontrar o anjo, né? Vocês podem estar Sim. numa padaria na fila para comprar o pão e encontrar uma grande Tem que oportunidade. ficar ligado com os É sinais que o isso, universo dá, né? é E isso tem que aí, trabalhar Paula. pesado. Eu acho assim, as coincidências, as sincronicidades, a gente encontra os anjos, mas a gente tem que batalhar para fazer um bom trabalho para que tenha essa abertura, né? E que a gente esteja preparado, né? Porque a gente não sabe Sim, quando que vai surgir. Para você falar que sou eu, né? Você tem que estar muito, né, segura. Isso é legal demais. com Muito bom. certeza. Ó, outra coisa. Quais foram os 2 momentos mais felizes na sua carreira? Assim, você pode falar pra gente? Eu acho assim, tem muitos momentos especiais, né? Você como escritora sabe que quando a gente recebe o Uhum, livro pronto, assim, é uma delícia, é o filho que nasceu. uhum, Mas, assim, eu destaco as minhas bienais, assim, quando eu dou uhum. palestra, quando eu participo, quando eu me vejo com meus ídolos na sala dos autores, eu fico assim, eu tô aqui mesmo. Ai, gente, E uma foi uma participação na Feira de Bolonha, eu fiz uma palestra lá sobre literatura infantil, foi bem bacana. legal. A primeira vez que eu autografei com o Maurício de Souza, eu não acreditava que eu estava autografando junto com o meu ídolo, assim. Então foi uma sensação assim única e foi até num bate-papo na Saraiva. A gente primeiro foi entrevistado os dois juntos, falando sobre os contos, os clássicos, e depois a gente autografou. Eu saí de lá, parecia que eu estava flutuando literalmente. E aí ele é uma pessoa assim super generosa. Depois ele me chamou para autografar algumas vezes na Bienal, a gente autografou e ele contava, todo mundo que entrava, ele me apresentava assim. Ai, que E você gracinha. vê o pessoal entrando e falando com ele, contando o que ele modificou na vida e é uma delícia. Essa parte foi muito legal.
E o outro grande destaque é que eu tive uma estrela na Calçada da Fama da Feira de Frankfurt. Então, Gente, então olha isso! foi em 2013. Foi um ano que o Brasil foi homenageado em Frankfurt, né? Ele era o país homenageado, então vários autores brasileiros ganharam a estrela na calçada. Eu também não conseguia acreditar quando eu vi Olha que legal. a foto, que eu não estava lá. Mas foi assim, um orgulho muito grande. Nossa, que legal, esse foi bem Paula. bacana mesmo. Sabe o que eu acho legal você falar isso? Porque você imaginava isso? Ah, eu quero uma estrela na calçada da fama. Não. Não é? Às vezes acontece mais do que a gente imagina. Sim. O que eu imaginava, assim, porque como eu tenho consultório, eu faço muito livro na parte terapêutica, né? Então, eu faço os livros que eles precisam. Então, sei lá, vem um caso de separação de pais, eu vou lá e escrevo sobre separação de pais em forma de poesia, em forma de... uma maneira bem lúdica, bem gostosa. Esse aqui, ó, é um livro que é todo de histórias que eu fiz para o consultório. Chama Histórias para Aquecer o Coração. Seu coração é lindo, a capa Ele linda. foi lançado antes como terapia do conto. Olha que desenhos. Ai, que um mais lindo que o outro. Gente. Ele foi lançado como terapia do conto e aí ele foi relançado com essa versão mais luxo, né? Toda capa almofadada e tal. Mas o que eu vejo é assim, a diferença que faz na vida das crianças. Porque eu vejo que eu conto uma vez, sei lá, ele está vivendo um processo de separação dos pais. Aí eu contei aquele, ele fica, toda vez que ele entra no consultório, ele já pede, ai, conta a história da Clara, que é a personagem, né? Conta a história do avestruz. Eles pedem aquilo que eles estão precisando. Então, é muito lindo ver o trabalho funcionando. Então, quando eu fico frustrada, esse trabalho é tão lindo e não saiu ainda, é mais por conta de que eu sei o que causa nas crianças. Eu sei que é um trabalho efetivo, que é funcional. Então, eu queria ajudar muitas crianças, né? Então, quanto mais sai, mais eu me sinto satisfeita nisso. Nossa, legal demais. Os 2 momentos mais felizes. Primeiro, assim, eu não sei nem o que falar de voltar atrás, porque eu estou muito iniciante. Eu comecei a publicar e escrever em 2018. Então, assim, vai fazer 2 anos. Então, muito cedo, eu não sei. Eu ainda não tenho essa linha total para falar eu faria alguma coisa diferente. Eu acho que tá bom do jeito que tá. Agora, com relação aos 2 momentos mais felizes, que assim, um momento muito feliz foi o primeiro livro publicado. Quando chegou em casa, eu comecei a chorar. Fiquei muito emocionada mesmo. É lindo mesmo. E uma outra coisa que, assim, eu tinha muito sonho de fazer parte de uma feira literária, né? E aí, no ano passado, 2018, né? Na verdade, 2018, eu falei assim, em 2019 eu quero participar de uma feira literária. E aí eu falei assim, quais são as feiras que existem aqui no Brasil que daria para eu ir, né? Aí eu vi a Flip de Paraty. E eu nunca eu já tinha ido aqui na Bienal, mas eu nunca tinha ido numa feira literária. Aí eu falei, eu quero muito ir. Aí eu conversei com a editora e falei assim, olha, eu quero ir. Eu não tenho condição de pagar a questão do lançamento do livro e tudo, mas eu queria ir. Eu vou arcar com todas as despesas e tudo, e eu queria fazer uma contação de história de um livro, e aí eu vou fazer a contação de história como uma forma de lançamento. Aí elas, beleza. Aí eu falei, nossa, eu vou estar na Flip e ainda por cima eu vou lançar um livro com contação de história. Então, pra mim, foi muito feliz isso ano passado. Foi muito legal. A Flip é maravilhosa. E por mais que não tem muitas crianças assim, sabe, lá, tem bem mais adultos e tal, mas eu lembro que assim, aí eu vou contar pra vocês. Eu vi que não ia ter tanta gente, tem muitas atividades ao mesmo tempo, então a concorrência é grande, tem grandes nomes e tal. Então eu ficava como autora, com uma camiseta e tudo certinho, vestida, né, meio mais bonitinha para fazer a contação de história. E aí eu ficava lá na porta da casa, no caso é editora Autografia, eu ficava lá na porta com um painel falando, venham crianças, com um monte de bexiga, que inclusive era essas aqui, ó. Aí eu falava, venham crianças, venham pra contação de história, venham pra contação de história. E foi juntando gente, foi juntando. E aí no final foi muito legal, porque tinha umas 5, 6 crianças, mas tinham uns 20 adultos. E eu contei a história do meu terceiro livro infantil, que foi Quem é o Papai do Céu? É um livro poético que traz os conceitos que as crianças conhecem,
mas tudo poético. Eu não falo da religião em si. Eu peço para as pessoas imaginarem as coisas que elas já conhecem, uma luz, um som e tal, e falo, então, o Papai do Céu é muito maior. E aí, quando acabou, tinha uns 10 adultos chorando. Aí eu falei, Ah, bom, que gente, eu delícia! acho que foi legal, porque foi mais do que eu Atingiu! esperava. Então E foi quando a gente muito atinge legal. os pais, é muito bom, porque a gente atinge as crianças também, né? Que aí Sim. depois eles vão ler o livro. O legal é perceber o que a história faz em mim. Eu acho que Uhum, quando o adulto percebe que eu era uma vez, eu estou proporcionando um mundo mágico, onde tudo é possível, né? Porque na história sempre tem o vilão, sempre tem o desafio. Não é tudo água com açúcar, porque a vida uhum, não é água com açúcar. Vai ter um monte de uhum. desafio. Olha o que a gente está vivendo agora. Quem que É. ia imaginar que a gente já está vivendo por uma pandemia, que está todo mundo tendo que fazer isolamento social? Então, acontecem imprevistos e a gente tem que preparar a criança para esses imprevistos. Então, quando a gente conta que tem um desafio, mas que no final tem um final feliz, a gente garante inconscientemente que ele pode também, o desafio dele também pode ser vencido, ele também pode atingir esse final feliz. Então, essa coisa da história, essa função terapêutica, que a hora que os pais entenderem isso, literalmente, que eles não estão só preenchendo o tempo ou fazendo uma recriação com a criança, eles estão trabalhando a criança terapeuticamente. A hora que eles entenderem isso, A gente vai ter eu mais tô dando um vendas de tchauzinho pra livros. Paty que entrou. A gente vai ter mais vendas de livros, a gente vai entender a importância real do Sim, livro sim. infantil, né? É E vai ter aquela verdade. dedicação do meu tempo para o meu filho, mas passando valores, passando que o mal sempre se dá, não dá certo, que o bem Aham. sempre Vence. vence, e que eu posso me transformar num herói também. Eu vou me identificar com o herói da história que sofreu transformação e que conseguiu resolver o problema dele. Que às vezes não é do jeito que eles querem, né? Porque Aham. a Branca de Neve já começa com a mãe morrendo, que é coisa pior. Só que a Uhum. criança encara aquilo naturalmente. Ele entra no enredo, mas vem aquela mensagem que eu posso sobreviver sem a minha mãe. Não precisa ser literalmente pelo luto. Pode ser pelo tempo Aham. que eu fico longe dela na escola. Então, Ai, que isso é legal. o gostoso, né, da Ai, literatura. muito bom, ó. Então vamos passando que tem muita coisa para falar aqui, gente. Vamos lá. Obrigada para todo mundo que tá aí. Faça um favor para mim. Pega esse aviãozinho aqui, essa setinha, sai mandando pra galera que precisa ouvir tudo isso, valorizar os livros infantis, o pessoal que gosta, criança, mamãe, papai. Envia aí pra turma, pro pessoal conhecer a Paula Furtado, quem não conhece, mas olha, que escritora, 84, quase beirando os 90 livros publicados. E olha, eu tô aprendendo muito com você aqui, viu, Paula? Eu já te Ai, que agradeço. delícia, Natália. Muito gostoso o nosso Eu, bate-papo. então vamos passar, ó. O que Vamos. você acha que falta na literatura infantil brasileira para ser tão admirada quanto os livros estrangeiros? Deixa eu só fazer um parênteses. Porque Tá. eu percebo que tem muitas editoras que estão traduzindo os livros estrangeiros. E às Sim. vezes elas até dão preferência a esses livros. Só que Uhum. quando, assim, agora eu vou ver. Pensa numa visão crítica de uma mãe que começou a escrever É. agora, não tem muita bagagem. Mas eu olho o livro estrangeiro, acho legal, mas não acho ele tão diferente assim para ser tão Hum. renomado com relação à literatura infantil Sim. brasileira. E além disso, não vejo uma ligação tão direta com a nossa realidade. O que você acha? Sim. Eu acho que agora estão começando a dar uma valorização maior. Ainda tem editoras que só ficam na linha dos livros estrangeiros, mas o que eu vejo agora é uma valorização maior. Eu acho que as escolas estão adotando muito autores nacionais. Eu tenho ido muito nas escolas, e eu escuto muito dos professores falando que estão usando. Vai muito cultural mesmo, né? A gente termina escrevendo mais a nossa cultura. Então, os nossos livros vão ter mais o beijo, o abraço, essa coisa sinestésica do brasileiro, né? Uhum. E que termina combinando mais. Eu uso em consultório muito mais autores nacionais mesmo. Lógico que tem um ou outro estrangeiro que eu adoro, tem uns aí que eu acho assim, que são alguns carros-chefes também no meu consultório, mas eu uso muito autores nacionais, muito. Acho que tem muita da nossa cara.
O que está faltando, eu acho que é esse olhar de valorização do que é nosso, né? E que eu acho que já está mudando também. Só para a gente ver a quantidade de coisas de folclore. Bom, só livro de folclores, lendas, eu tenho um monte, assim. E eu tenho um feedback muito gostoso das escolas, porque eu fiz, assim, alguns de folclore com coletâneas e eu fiz um manual do educador com 1000 dicas para trabalhar o folclore. E é uma delícia, as nossas lendas, as nossas histórias, as nossas lendas, elas são interessantíssimas. E não pode acabar, né? Não, não pode. Quando você conta a lenda brasileira mesmo, e quando eu fiz esse livro das lendas, eu pesquisei e descobri umas lendas assim que eu nunca tinha escutado e que eram interessantíssimas, lendas de diferentes estados. E essa cultura não pode acabar, mas eu acho que está tendo um maior olhar para isso. No ano passado eu fiz uma palestra para toda a turma da prefeitura só sobre folclore. E foi muito legal, que eu dei muitas dicas para eles, mas eu recebi muitas dicas do quanto elas têm trabalhado o folclore, a nossa cultura, o autor brasileiro. Acho que falta um pouco das editoras perceberem isso. Ai, que bom, porque eu também, eu ia falar assim, que eu acho que falta muito mais a nossa visão de valorização, sim, né, do que alguma mudança da literatura, porque a literatura infantil brasileira é muito boa, gente. Hoje, super se a gente rica. for olhar, tem livro para tudo. Se você quiser falar assim, eu quero falar para o meu filho sobre, ele gosta muito de videogame, eu quero um livro sobre videogame. Tem. Eu quero um livro sobre bullying. Tem um monte. Tem. Sobre respeito, discriminação, sobre a timidez. O luto. Tem o luto. Tem muitos livros assim, né? Sim. Então, ou seja, gente, tem livro para todo gosto. Não tem jeito, não dá o que falar. E eu sempre falo o seguinte, as histórias todas funcionam, todas já têm um trabalho, mas se a gente tiver, né, a gente está com um filho que está passando por um problema, perdeu a avó, perdeu o cachorrinho, ou teve alguma coisa de luto, já tem um livro que fala diretamente do luto. Quando eu conto aquela história, a identificação é imediata, o trabalho é imediato, então é muito mais gostoso quando ele já traz, né? Ele sentiu que se identificou, ele já começa a elaborar, eu também me sinto assim, como esse personagem, eu já vivi isso, o amiguinho vive isso. Então tem uns que é na hora, eles já falam, já se identificam e terminam falando e se trabalhando na mesma hora. É legal. E outra coisa, você já leu muitos livros infantis antes de começar a escrever ou não? Por exemplo, você falou assim, agora eu quero escrever um livro. Eu vou ver o que tem aí no mercado e tudo para eu tentar me inspirar em algum ou para seguir alguma linha ou não? Foi uma coisa que surgiu? Não. Surgiu porque assim, eu sempre trabalhei com criança, então isso estava muito comigo. E é óbvio, eu li muito porque eu sempre usei, tanto como professora, eu fui professora há 16 anos. E eu trabalhei paralelamente no consultório e quando meu filho nasceu eu fiquei só no consultório e com os livros. Mas eu usava muito, eu lia muito autores diversos, adorava, tem um monte que eu gosto, Ana Maria Machado, Ruth Rocha, então eu usava muitos autores brasileiros e outros também que não, Eliardo França, tem muito, Pedro Bandeira, adorava Pedro Bandeira. Então, eu li muito quando criança também. Tinha uma coleção da Vaca Voadora que eu amava aquilo. Eu li a coleção inteira, Cachorrinho Samba. Então, tinha umas coleções, assim, que eu era apaixonada. Monteiro Lobato, li muito Monteiro Lobato. Também. E aí eu lia bastante e li muito livro também, né? Eu lia muito livro de adulto. E continuo até hoje. Eu vou na livraria, eu compro um monte de livros. Eu vou em Bienal, eu saio carregada também. Porque sempre acrescenta, eu acho. Mas não teve, assim, um que me inspirou de eu falar... Eu acho que, na verdade, é uma mistura de todos, né? De todos que eu admiro, todos que eu lia e todos que eu utilizo em consultório até hoje. O Ben Alves, eu adoro ele para criança também. E também não teve nenhum autor específico, assim, eu vou me inspirar nele, ou teve? Algum? Não. Teve, assim, um pouco de cada um.
teve assim a super admiração com Monteiro Lobato, com Pedro Bandeira, com a Ana Maria Machado, com a Ruth Rocha. Então, é uma mescla, mas eu não tive assim um que eu foquei. O Maurício de Souza era uma que eu lia muito gibi também, muito, então era uma coisa de ídolo mesmo também. Eu também, assim, eu não consigo falar, Natália, quem te inspirou como autor e tal. Inclusive, quando eu comecei a escrever, eu ficava pensando assim, eu não quero ficar vendo muitos outros livros, porque senão eu vou tentar imitar ou tentar, e não vai ser eu. Eu acho que tem uma coisa de autenticidade que tem que ter a nossa cara. Sim, tem que então ter. Eu ficava muito preocupada com isso. Eu falava assim, eu não quero. E assim, na verdade, eu comprei muitos livros para bebezinhos, né, para as crianças menores, para o meu filho. E aí, sabe aqueles livros que você vai na feira de livros e tem, tipo assim, R$5, R$10 e qualquer um? Aí eu saí pegando alguns, porque eu falei, é o início, ele nem tá entendendo, nem falava e tal. E aí eu comecei a perceber que podia ser melhor. Eu falava assim, bom, esse livro poderia ser um pouco melhor. Esse livro não tem um final, assim. Aí eu falava, gente, mas por que eu não escrevo, né? E foi assim, sabe? Mas assim, os livros da nossa época, por exemplo, da nossa época, eu li muito gibi. Tinha banca de jornal entendeu? Tinha banca de jornal na escola, eu ficava doida pra acabar a aula pra eu ir na banca de jornal pegar gibi da essa Mônica. coisa da banca de jornal era muito gostoso. Eu acho que tinha mais. É que antes não tinha as livrarias do jeito que a gente tem hoje também, né? Tinha. Que tem aquele mundo de livro infantil, aquele cenário todo preparado. Então, eu acho que o universo da criança era a banca de jornal mesmo, que a gente olhava aquele monte de revistinha e ficava com o olho brilhando, né? Que Ou as então, crianças ficam com livro. tinha os vendedores, na época eram os vendedores que eles traziam livros da Disney, dessas coisas assim, sabe? Era historinhas da Disney e tal. Então minha mãe ficava louca pra achar um vendedor desse na cidade e comprar pra gente. Então eu lembro era disso, mas não tinha essa coisa de vamos... Olha, eu nasci numa cidade muito pequenininha. Depois eu morei em Uberlândia, que não é tão pequena, mas assim... Uberlândia demorou muito para ter o primeiro shopping, entendeu? Então, assim, eu não tive todo esse acesso. E eu acho que a maioria dos brasileiros não tinha também, né? Não tinha. Então, essa legal. coisa é bem recente, essa coisa de ter na livraria o espaço da criança, com contação de histórias, com aqueles livros todos coloridos, todos lindos, interativos. Isso não existia, é uma coisa mais recente. Infelizmente, muitas estão fechando, né? Que é uma pena, mas ainda temos esse espaço ainda em alguns shoppings, em algumas livrarias bem legais mesmo. Então, já até falando que a gente até tinha conversado um pouco com relação ao mercado, né? Sim. 3 anos. Ela sentiu a necessidade de voltar para o editorial. Em 2019, 2018, assim, teve um grande baque, né? Tanto que algumas livrarias entraram com pedido de recuperação judicial, que é o falência, né, de antigamente, que o pessoal falava falência, agora é recuperação judicial. E ainda não se reestruturaram. Então, assim, você tem uma esperança de que a gente pode virar o jogo, que nessa quarentena a gente está vendendo mais livros, a gente está mostrando a importância da literatura, dos livros infantis? Eu tenho essa esperança porque eu vejo a criançada ainda brilha o olho com livro, com contação de histórias. Então, às vezes, os pais, quando eu faço palestra para pais, eles falam, mas meu filho não se interessa por livro. Eu falei, olha, você já tentou pegar o livro, sentar, chamar? Porque eu desafio todos os pais. Não tem a criança que não curte aquela hora da história, que você senta, que você faz vozes diferentes. Eu acho que o grande encantamento da criança comigo no consultório é isso, que eu sento lá no tapete com eles, abro, conto e faço vozes diferentes. E falo um tema que tem a ver com a vida deles, eu faço perguntas direcionadas, eu não dou sermão, porque um recado que eu sempre dou para os pais e para os educadores é nunca dar sermão. Então, eu estou contando Pinóquio, vou até mostrar um Pinóquio aqui lindo que eu fiz para Girassol. Essa coleção eu sou apaixonada, olha isso. Ai, que graça. Ela é toda de glitter, a capa é linda, as ilustrações assim... São demais, olha. Gente, Chico Bento, o Pinóquio e o Gepeto é o Maurício de Souza. Que lindo! É demais. Gente, muito lindo. Esses são outros da coleção. Cinderela. Então, eu falo para quando contar, sei lá, meu filho tá mentindo muito, eu contei o Pinóquio, não adianta apontar dedo depois e falar, olha,
Por isso que a mamãe fala para não mentir, tá vendo? A fada não acreditou mais nele. Se eu fizesse esse comentário, o trabalho termina, né? Então eu não consigo fazer esse trabalho terapêutico porque as analogias que ele estava fazendo internamente acabam, porque vira sermão. Porque Agora, seria importante ele chegar nessa conclusão, né? sim, E não exatamente. A mãe impor, tipo assim, você não pode fazer isso. Ele que tem que falar assim, então quer dizer que eu não posso mentir? Sim, né? Ou às vezes você pode até jogar uma pergunta. Nossa, o que você acha que aconteceu isso? Por que ninguém mais confiava no Pinóquio? Você pode jogar perguntas. Mas a experiência que eu tenho em consultório, eles mesmos eles falam, eu faço isso às vezes. Eles contam assim, meio como se estivesse me contando um segredo, né? Como se eu já não soubesse de toda o histórico. Mas eles contam, eles falam. Eu falo, mas e aí? Como é que é quando você mente? Você também ficou que nem o Pinóquio, arrependido? Então, a gente pode fazer comparações, mas nunca sermão, né? E link direto, assim, com a história. Porque a criança não é boba, inconsciente, menos ainda. Ele sabe por que eu estou escutando aquela história e por que ela está servindo para mim dessa maneira, né? E, Paula, deixa eu te perguntar uma coisa. Com relação especificamente a essa questão terapêutica da criança já entender. Você acha que ela já entende a partir de qual idade, mais ou menos? Na média, você sabe, assim? Então, lá na pós-graduação, né, a gente aprendeu que desde o útero a criança já escuta e entende. Essa coisa da voz da mãe já tem essa função terapêutica, os tons de vozes que a gente usa. É lógico que para a gente prender a atenção de uma criança de 1 ano, a gente não pode ficar contando aquelas histórias longas. Você pode pegar um livro até para criança maiorzinha, mas quando você vai contando, a toque meio de resumido. Resumido e dando o final feliz. E fazendo a criança interagir. Olha aqui, o que você vê? Você tá vendo alguma borboletinha? O que você achou disso? Como que tá a carinha desse personagem? Você acha que ele tá feliz? Que ele tá triste? Então, levantando questionamentos, interagindo, porque a criança não tem aquele tempo de concentração. Mas entender mesmo que, assim... eu estou dando um recado direcionado, aí já é um 7, 8, alguma coisa mais. Não, antes disso também, a criançada também está muito ligada, né? Ela termina sabendo que aquilo faz bem para ela, mas ela não sabe o porquê. Entendi. Eu tenho uma criança que eu fiz um diagnóstico, ela tinha 3 anos. Eu fiz o diagnóstico no consultório só para escolher a escola ideal para ela. A mãe me procurou para escolher a escola. E na hora a mãe estava grávida na época e apareceu, pelas histórias que eu contava para ela, apareceu muitos ciúmes. E aí eu falei para a mãe, eu falei, olha, fica ligada porque ela está com muitos ciúmes. E a mãe na hora negou, falou, imagina, ela está amando, ela que me pediu o irmão, ela só fala nisso. Eu falei, olha, o que apareceu aqui foi ciúmes, mas fica ligado. A mãe, depois de 3 meses que o menino nasceu, ela me liga desesperada. Paula, ela pediu para ir aí. Imagina, 3 anos. Ela sentiu a necessidade de voltar para o lugar terapêutico. Quando eu abri a porta, ela não falou oi. Ela falou, me conta a história do panda. Que era uma história que eu tinha feito para o livro do Histórias para Aquecer o Coração. Que era um novo irmão. Será que é bom? E é quando a chegada do irmãozinho, que tira a atenção da mamãe, tira o colo do papai. Então, mostrando toda essa frustração, porque o irmãozinho é uma coisa imposta. Olha, você chegou, o irmãozinho, você tem que amar, e não é assim. O amor para a criança é construído, é diferente para a mãe, que planejou, aí vem a barriga e já se sente mãe. A criança não se sente irmã com um serzinho que chegou e tirou toda a atenção, tirou o espaço dela. Então, essa história vai mostrando todo o conflito que ela tem, mas aí depois mostra o outro lado, que também é parceria, que também dá para jogar bola, né? Dá para dividir outras coisas sem ser as coisas que eu tô perdendo, né? Nossa, então, eu tô emocionada aqui, porque eu falei, gente, imagina essa criança chegando ali e, sabe, nossa, eu admiro demais seu trabalho, porque eu sou muito emotiva. Acho que se a criança chega aqui, eu já começo a chorar e falar, meu Deus, é uma força muito... É um controle, né? Mas é legal. Sim, porque você é também, muito bacana.
deve sentir ali e segurar, entender algumas coisas e segurar um pouquinho a emoção, né? Porque... Sim, com certeza. Já Ai. tiveram casos assim. Na hora é engraçado, parece que na hora você fica com aquela cara blasé, você entra, Uhum, porque se você se emociona junto, você não trabalha a criança. uhum. Mas às vezes é inevitável, né? Tem uns casos que você recebe que não tem como. É. Mas assim, na hora você se mantém, mas quando sai você desaba. Fala assim, gente, não acredito, né, nessa história. Assim, tem histórias muito É. pesadas mesmo. Ah, eu imagino. Mas vamos seguir Vamos lá, então. vamos Ó, seguir. inclusive, ó, tem uma pergunta aqui que a gente até conversou também, que é sobre a importância da literatura infantil na formação da criança e a contribuição, né, com seus livros, com seu trabalho nesse contexto. Acho muito importante você falar isso, porque eu tenho um grupo aí de vários escritores que me seguem e o pessoal fala assim: o livro infantil ele tem ou não uma função, vamos dizer assim? Posso escrever um livro só contando a história, só por diversão ou não? O ideal era que ele tenha alguma coisa. Eu não... Eu já até vou falar. Eu acho que, para mim, o livro infantil ele tem que ter, mesmo que nas entrelinhas, tem que ter algum ensinamento por trás. Tem. Porque mas sempre vai ter um diversão. ensinamento. Ah, então. E sempre como que é ter. com relação aos seus livros aí, o contexto todo que você escreve? Fala pra galera. Então, eu tenho duas linhas. Eu tenho a linha pedagógica, mas que eu não consigo mais separar o que é pedagógico e o que é terapêutico, porque tudo está muito interligado, né? Então, numa linha pedagógica, eu faço uma história com começo, meio e fim, com conflitos e com resolução do conflito. Então, isso já é terapêutico. Sempre um livro infantil vai seguir essa linha, né? De eu ter um herói. O herói é sempre aquele que sofre transformação. Quando a gente entende isso, aí tudo muda. Porque o herói não é só aquele que sai, vai lá e luta. Eu tinha muita dificuldade em perceber a Cinderela como heroína. Porque eu achava que ela ficava lá só esperando ajuda mágica, não agia. Ela era diferente daquilo que eu sou, de atacar por todas as frentes, de não parar quieta e tal. E a Cinderela tem uma coisa muito legal, que é a resiliência, que é a capacidade de se adaptar. Então, quando ela sabe que uma situação não pode ser mudada, não é que ela fica lá submissa na situação, não vai mudar, então pronto, eu vou aceitar. Não é isso. Mas ela tem um lado forte da espiritualidade. Quando ela vai lá e reza no túmulo da mãe, né, que na original, eu tento escrever sempre perto dos originais, quando eu faço a adaptação. E no original não tem fada madrinha, eu não ponho fada madrinha, eu ponho o túmulo da mãe, que ela vai lá rezar e que ela recebe a resposta. É como se o meu intuitivo, a minha ligação com o feminino, com a minha mãe, me devolve essa resposta e aí eu saio fortalecida e eu consigo modificar a situação. Olha que interessante. E aí quando eles percebem, o autor sabe que sempre tem alguém que vai sofrer uma transformação, né? E vai sair fortalecido, esse é o ensinamento do livro infantil. Às vezes eu faço isso, eu faço da adoção, eu fiz uma história de adoção, eu fiz uma história de rejeição, uma história de medo, porque eu queria trabalhar em consultório, eu não posso ficar falando história, eu estou trabalhando, mas eu não estou indo direto ao ponto do conflito da criança. Então eu crio a história para o conflito e aí o trabalho é mais rápido. Mas todos podem ficar despreocupados porque sempre estão trabalhando essa coisa. Eu não preciso ter um foco e falar essa história para trabalhar a timidez. Eu desenvolvi a história para timidez porque o meu aluno era muito tímido. Então eu fiz a historinha do Tatu Bola, que quando ficava tímido ele se enrolava na bolinha, né? Mas eu faço essas relações, geralmente é com animal, porque a criança se projeta muito no animal. Animal ou criança, né? Ele tem que se projetar. Se o herói for um adulto, é mais difícil a criança se projetar. Mas se é uma criança ou um animal, a identificação é imediata. Ai, então... que legal. E você acha importante que a criança se identifique de alguma forma na história? Sim. Por exemplo, às vezes não é na situação dela, mas a vida ali é da historinha que é de um amiguinho que ele tem. Sim, né? com Numa certeza. Família do amiguinho, mas que se identifique, né? Sim, ai, às vezes ele não é ele que sofre o bullying, mas é o amigo. E aí eu vou ficar naquele grupinho lá na história do Patinho Feio, daqueles que riem da cara do Patinho, porque ele é feio, porque ele é diferente, ou eu vou ficar na turminha dos que aceitam o diferente.
Então, é legal na história, porque às vezes não é a Fernandinha entrou. Fernandinha. E às vezes não é aquela vida, aquela situação que ele está vivendo, mas é uma situação que eu posso ajudar e que eu posso interagir com valores bons, né? Que é o que a gente tenta passar na literatura infantil. Ai, nossa, eu tô tão me identificando com você, que eu tô tão feliz. Porque às vezes, assim, tem isso também. Os escritores, eles vão percebendo, assim, outros tipos de escritores e tal. E eu fico louca pra tentar me identificar com alguns. Porque alguns eu já sei que eu não me identifico. Talvez por alguma ideia diferenciada, tem um caminho que é meio contrário ao meu. Mas aí eu fico, cadê as pessoas para eu me identificar? E eu tô me identificando muito com você. Ah, que delícia, tô muito que feliz. Bom. Agora vamos fazer um jogo rápido, porque agora mesmo acabou o tempo de 1 hora já. Tá. Ai, gente, já passou, que rápido. Já, é muito legal. Mas a gente vai fazer um jogo rápido, então. Tá bom. Um sonho que você já conquistou na vida. Eu acho que é estar na Bienal. Ativamente, estar no meio dos autores ali... E ainda me senti ainda como uma fã no meio dos meus ídolos, lá naquela sala de autores. Mas é muito bacana. Ai, que legal. Para mim, um sonho que eu já conquistei foi publicar um livro infantil. Para mim já tá ótimo. Tá ótimo, era um super sonho. Muito Agora, gostoso. Um sonho para 2020, para esse ano, até o final desse ano. Um sonho. Pode ser 2. Então, eu quero muito que essa Bienal saia, assim, com tudo, como ela sempre foi, porque a Bienal de São Paulo é uma delícia, assim, são 2 semanas intensas, bem gostosas, que eu fico lá o dia inteiro, acho uma delícia. Então, tomara que já tenha passado toda essa confusão, que não atrapalhe, então eu espero muito que saia tudo isso, que saiam os novos projetos que eu estou fazendo. Eu estou lançando agora um curso que eu vou falar sobre as habilidades socioemocionais linkada com as histórias. Então, eu vou dar dicas de cada história de atividades, todas linkadas com as habilidades socioemocionais. Vai sair daqui a pouco, aí eu já estou fazendo uns IGTVs aí, eu já estou fazendo uns vídeos já falando dando algumas dicas do que vai ter no curso, mas esse curso vai ser online, vai ser bem bacana. Legal, nossa. E o meu canal no YouTube, eu comecei a ficar mais ativamente agora na pandemia, os pacientes começaram a pedir histórias e eu comecei a fazer mais despretensioso, mas agora a gente está dando uma cara toda nova. Então, até falar para o pessoal aí, para as mamães, Paula Furtado, psicopedagoga. Eu coloco uma história por dia durante a pandemia e eu conto de diferentes maneiras. Eu conto mais histórias minhas, mas eu conto outras histórias também. Então, a Deise já está falando que quer participar. Eu também. Oba! Todo mundo. Vai divulgando no seu Instagram. Gente, quando sair, a gente faz uma live para contar, combinado? Sim, e a gente já vai divulgando também. Se tiver saindo aos poucos, você já me fala que eu vou divulgando aqui no Instagram também. Para 2020, eu tenho um sonho de acabar logo esse negócio de coronavírus. Alguém descubra, pelo amor de Deus, uma cura aí, porque uma pelo cura amor de é Deus, importantíssimo. E assim, eu quero muito publicar mais 2 livros esse ano. E também eu queria entrar em pelo menos 10 escolinhas. Só que eu não tenho nem previsão das escolas voltarem, então isso que fica ruim, né? Mas eu queria ter pelo menos meus livros em 10 escolinhas. Para mim já estava perfeito esse ano. Então, começa a adaptar e mandar histórias para essas escolas, né? Eu acho que é bem bacana. Eu já estou divulgando bastante por e-mail, só que assim, a gente precisa muito da questão presencial, né? Isso é muito importante. Com criança, então, sim, Então eu queria muito eles estão curtindo bastante o vídeo, mas assim, nada como, né, esse olhar, porque você não olha no olho da criança. Você não sabe aquela pergunta inusitada naquela hora. Né? E com a criança é importantíssimo, né, esse olhar. Quando eu dou palestra falando sobre a contação, as maneiras de contar, eu sempre falo que a importância de dividir o olhar com toda a plateia, né? Todos se sentirem acolhidos, para que todos se sintam parte daquela história. Então, é importantíssimo essa presença física. Mas, por enquanto,
Não tem jeito, mas vamos Vamos nos torcer para adaptando. acabar logo. Não, vai ter a cura aí. Vai, com E um sonho para 2025, daqui 5 anos. Nossa. Diz aí. O meu sonho é continuar com esse trabalho, que cada vez mais livros. Eu fui até na contramão, porque 2018 e 2019, que foi o ano da crise, eu nunca publiquei tanto. Foi engraçadíssimo, assim. Anos que estavam publicando mais, estava mais parado. Eu falei, gente, parece que todos os projetos saíram ao mesmo tempo, assim. Então, foi bem gostoso. Mas eu acho que esse trabalho é passar esse meu conhecimento, assim. Isso que eu fiz hoje é a coisa que eu mais amo fazer. É mostrar importância para os outros, transformar os pais educadores, mostrar, olha, você não pode pegar a história só naquele finalzinho, sobrou 10 minutos, vou catar essa história aqui, e às vezes manda para casa sem final, isso é um pecado. Você manda a criança para casa sem a garantia de um final feliz, né? Sem a garantia, às vezes, e quando a criança dorme, também contar a história até o final. Eu tenho que garantir esse final feliz. Às vezes ele dorme na hora do conflito. O lobo tá soprando a casa e a criança cai no sono e dorme com o lobo soprando a casa, né? Mas aí continua mesmo com ela dormindo, porque no subconsciente. Ai, isso que legal. mesmo. Tem que contar até o final. Então, esse tipo de conhecimento que transformou a minha vida em consultório, eu quero muito passar para os professores. Então, o meu sonho é dar muita palestra, muito curso online, atingir o máximo de educadores possível, para eles entenderem a importância que eles têm. E Paula, você já é uma best-seller, assim, considerada dos livros? Eu não sei, porque daí é uma pergunta muito íntima, mas assim, com relação à venda de livros. Eu tenho muito livro que já foi adotado pelo governo. Então, assim, de uma vez é 100 mil livros, 200 mil livros. Então, muito já bom. está bem... são 5 livros que já foram adotados pelo governo. Que legal. Então, já tenho aí um best-seller. Sim. Eu, em 2025, eu quero ser best-seller. Legal. Vamos fazer uma live em 2025 para a gente contar se aconteceu. Eu quero muito, porque assim, eu me imagino não pela questão de venda de livro, mas pela quantidade de pessoas que conhecem o trabalho. Então, imagina, vamos por 1 milhão de crianças conhecendo o trabalho. Nossa, deve ser maravilhoso. É muito então, lindo. É nesse sentido. Eu não tenho números, mas eu sei de livros que são muito vendidos. Assim, estão na lista dos mais vendidos. Qual foi no passado que estão na lista dos mais... o Contos da Carochinha. Ele saiu em 7º na lista dos mais vendidos de livros. Nossa. Então, tem uns que são bem bacanas, assim, de saída, né? Que começa a atingir bastante Paula, gente. A gente só tem, eu acho que, poucos minutos aqui. Eu quero muito te agradecer pela oportunidade, por tanto conhecimento trocado aqui com a gente. Você é uma pessoa maravilhosa. Se eu puder, quando acabar a quarentena, eu quero tomar um café com pão de queijo com você. Vou adorar. Pelo amor de Deus. Me deu um tempinho aí nessa agenda e foi muito, muito bom. Muito obrigada mesmo. Eu espero que... tá faltando 2 minutinhos só para a live acabar. Eu quero te agradecer do fundo do coração e que a gente possa seguir, que a gente possa se conhecer e levar esse trabalho para todas as crianças do Brasil. Eu muito também quero agradecer muito. Adorei as perguntas, adorei a maneira como você leva a nossa conversa, a sua espontaneidade. Achei ótimo. Obrigada, pode me convidar que eu venho sempre, tá bom? A gente vai fazer outras então, viu? Gente, vamos sim. Obrigada.